Gente, Deus é grande. Creia, não duvida não. Mas sabe o que é o problema de muita gente? Tem muita gente que acha que Deus tem obrigação com eles. Podiam estar aqui conosco nessa noite, orando, como diz a canção, né? Se humilhando diante do altar do Senhor, suplicando o favor. Não, mas ela acha que Deus tem obrigação, que Deus tem que fazer e pronto. Não. Ore, busque, abra a sua Bíblia, vai comigo lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 1. Esse culto de terça-feira é uma bênção. Queria que você me ajudasse evangelizando, convidando pessoas para estar aqui, pessoas que precisam de uma mudança de vida. Seja um evangelista junto comigo. Eu tenho lutado para evangelizar. Sei que poderia estar fazendo mais, mas estou tentando. Eu estou no YouTube todo dia à noite. Eu estou aqui ministrando os cultos. Eu estou fazendo visitas. Mas se cada um de nós formos também um evangelista, então, meus irmãos, mais pessoas serão alcançadas para o reino de Deus, mais pessoas serão salvas, mais vidas serão transformadas. Coloca um propósito no seu coração, sempre trazer alguém para a igreja, sempre trazer uma pessoa nova e cuidar daquela pessoa espiritualmente. Pode ter certeza que a sua recompensa é grande quando você faz isso. Mas vamos na mensagem aqui, ó. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 1. Nós vamos falar de algo muito forte, que são pessoas que pensam que Deus tem obrigação com elas. Olha que forte essa mensagem. E as palavras de Samuel, chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afec. Então, aqui nós estamos vendo que está acontecendo uma guerra. Uma guerra. Os filisteus sempre representaram os inimigos do povo de Israel. E o que os filisteus queriam? As terras de Israel. É como hoje. Nós vivemos numa guerra constante. E o que o inimigo, nosso adversário, quer? Nossa saúde, nossa família, nossa felicidade. Ele quer tirar isso de nós. Agora é interessante que a Bíblia diz que o exército israelita tinha acampado perto de onde? Ebenezer. Quem sabe o que significa Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, até aquele lugar Deus tinha abençoado e o inimigo não tinha conseguido avançar. E os inimigos estavam acampados em Afec. Vamos continuar no versículo 2. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de quantas pessoas? 4.000 homens. Agora presta bastante atenção do versículo 3 em diante. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento
E as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Olha a pergunta das autoridades de Israel. Por que que Deus nos deixou ser derrotados? Por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que que Deus não fez nada? Por que que Deus não nos deu vitória? Não é assim que as pessoas fazem hoje também? Por que que Deus não me ajuda? Se Deus existe, por que que Ele não faz um milagre aqui então e muda a minha situação? Por que que Deus deixou essa doença me abater? Por que que Deus isso? Por que que Deus aquilo? Como se Deus devesse alguma coisa para a pessoa. Você vê a arrogância das pessoas. E olha o que que eles fizeram. Olha o que que eles disseram. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder de quem? Do inimigo. Presta atenção aqui que é tremendo. Na época, nesta época aqui, a presença de Deus era simbolizada pela arca da aliança. Então olha o que que aquelas autoridades disseram. Vamos lá e buscar aquela arca. E a arca estando aqui, então nós vamos vencer, porque Deus já está aqui. Como se Deus pudesse ser manipulado pelas pessoas. Como se Deus fosse um objeto que eu coloco e tiro aonde eu quiser, a hora que eu quiser. Deus não é isso não. Esse não é o Deus todo-poderoso, criador do universo, não. Deus não é colocado por ninguém em lugar nenhum. Deus não é objeto. Deus não tem obrigação com ninguém. Olha o pensamento daquelas pessoas. Por que estou sofrendo? Não, Deus tem que vir aqui fazer alguma coisa. A cabeça deles era isso. Deus tem que vir e fazer alguma coisa. Deus tem que nos livrar do poder do inimigo. Deus, vamos trazer a arca da aliança. Continua comigo no versículo 4. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Agora presta atenção, hein? Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam o quê? A arca da aliança de Deus. Presta atenção. Quem veio trazer a arca da aliança para o lugar da batalha? Hofni e Finéias, que eram os dois sacerdotes da época. Quem podia carregar a arca era só os sacerdotes. Então Hofni e Finéias vieram trazer. Porque na cabeça das autoridades, Deus tinha que ir para lá e resolver o problema deles. E se quem podia trazer a arca era só o sacerdote, então que eles trouxessem. Era uma ordem. Só que aí tem um problema. Você quer saber quem era Hofni e Finéias? Vai comigo aí, volta um pouquinho. Volta comigo aí no capítulo de número 2, versículo 12. Volta comigo. Olha quem era Hofni e Finéias.
Lê para mim aí, lê na tela aí. Se você quiser ler na tela, pode ler na tela. Lê na tela. Aí quem eles eram? Os sujeitos eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração por quem? Pelo Senhor. E estava achando que tinham autoridade ou poder ou sei lá o quê para levar Deus, a presença de Deus até o lugar da batalha, para levar a solução do problema. Eles eram pessoas perversas, não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Aí tem gente que diz, mas bispo Paulo, o que eles faziam? Vamos continuar lendo, versículo 13. Então eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor e nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, lembra que as ofertas na época eram animais? Vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de o quê? Aí da onde saiu o garfo do capeta aí, ó? É sério. Vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue a quem? Aos filhos de Eli, que eram Hofni e Finéias. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar aonde? Em Siló. Deixa eu explicar para você entender. Presta atenção. Tudo começou lá na guerra. E os israelitas perderam a batalha. Ainda não tinham perdido a guerra. 4.000 homens foram mortos. E eles reclamaram com quem? Com Deus. Por que Deus deixou aquilo acontecer? Aprenda uma coisa aqui comigo nesta noite, junto comigo. Eu também estou aprendendo. Deus não deve satisfação de nada para nós. Se a coisa está difícil, não reclame. Ore. Se a situação apertou, não murmure. Ore. Ah, mas se está tudo dando errado, não questione o porquê. Ore. Busque a misericórdia de Deus. Eles acharam que Deus tinha obrigação. Vai lá buscar aquela arca. Porque se a arca estiver aqui, nós vamos vencer os inimigos. Aí quem vem trazendo? Hofni e Finéias, que não tinha respeito nenhum por Deus, nem pelas coisas de Deus. Quando as ofertas eram apresentadas, como que funcionava? Ali era assado, era cozido o animal, e não se podia tocar enquanto aquela gordura não fosse consumida, porque a gordura era a parte principal que era oferecida a quem? A Deus, porque a gordura é o que faz cheirar, é o que dá aquele cheiro gostoso. Mas o que eles faziam? Metiam o garfo antes, como quem diz, a minha parte é mais importante do que a parte de quem? De Deus. Aí alguém diz assim, ah, bispo Paulo, mas só isso aí era suficiente para dizer que eles eram perversos e não tinham respeito nenhum por Deus e nem pelas funções de sacerdote? Bom, se você acha isso pouco, então vai comigo lá no versículo de número 22. No mesmo capítulo 2, versículo 22. Se você acha isso aí pouco, então vamos continuar vendo como que eles agiam. Eli, o pai deles, já estava muito idoso, mas sabia
o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. Agora lê para mim em voz alta aí, depois de Israel. O que eles faziam? E eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. As moças que estavam fazendo algum serviço ali na porta da tenda do encontro. Esse encontro não é encontro de pessoas, não. É o encontro com Deus. É como se fosse a igreja na época, o tabernáculo. As moças ali servindo a quem? A Deus. O que Hofni e Finéias fazia? Seduziam elas e se prostituíam com elas. Os mesmos que depois vão carregar o quê? A arca, achando que Deus o que mesmo? Ia estar com eles e ia dar o quê? Vitória. Como é que Deus ia estar no meio de uma situação dessa? Você vê que aqui está tudo errado. Já está errado porque as pessoas estavam questionando com Deus como se Deus tivesse obrigação de estar lá e dar vitória. Depois está errado porque acham que podem estar com Deus e ao mesmo tempo estar vivendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Como é que uma pessoa dessa quer vitória? Quer mudar de vida? Fulano está muito doente, está morrendo. Tá bom, está morrendo. Por que Deus não faz nada por ele? Em primeiro lugar, porque Deus não tem obrigação. Segundo lugar, é porque é ele que tem que buscar Deus. Em terceiro lugar, porque para ele buscar Deus, no mínimo, ele deve começar a fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. Continua comigo no versículo 23. Olha as figurinhas aí, olha lá. Olha o que o pai deles disse para eles. Por isso lhes disse. Olha o que o pai deles disse. Ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo de quem? O povo do Senhor. Então vamos voltar na guerra? Estava acontecendo uma guerra. O povo de Israel estava parado num lugar que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Em outras palavras, enquanto andamos com Deus, enquanto fomos fiéis, o Senhor foi nos permitindo avançar. Tivemos batalhas? Tivemos, mas sempre estávamos vencendo e avançando, conquistando território. Por isso eles disseram, até aqui nos ajudou o Senhor. Começamos a nos afastar de Deus, começamos a achar que podíamos viver só pela força do nosso braço, não precisávamos mais orar, não precisávamos mais buscar o socorro de Deus. Continuamos tendo batalhas? Continuamos, mas agora começamos o quê? A perder. E quando começaram a perder, acharam que Deus tinha obrigação com eles. Falaram com arrogância com Deus. Por que o Senhor nos deixou ser derrotados? Tirou satisfação com Deus. E ainda agiu como se Deus fosse um objeto, um produto que tivesse que curar, que tivesse que dar vitória, que tivesse que prosperar. Cuidado com esse Deus que ensinaram para você. Deus não tem obrigação com ninguém. Deus não tem que curar ninguém. Deus não tem que libertar ninguém. Deus não tem que tirar da miséria ninguém.
Deus não tem que restaurar a família de ninguém. Ele pode fazer tudo isso? Pode. Ele tem poder para fazer tudo isso? Tem. Mas ele faz se ele quiser. O que eu devo fazer é me humilhar diante dele, orar, buscar misericórdia, dizer: por favor, Senhor, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor pode fazer por mim, eu estou aqui, eu estou orando, eu acredito que tudo vai ser diferente. Faz da minha vida, por favor, um instrumento para a tua glória. Eu creio. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles acharam que era só mandar buscar a arca e pronto. E para ajudar eles ainda mais, os dois que carregavam a arca eram dois prostitutos e que ainda roubava da oferta de quem? De Deus. Quer ver o que acontece? Volta lá comigo no capítulo 4, versículo de número 5 agora, não é isso? É o versículo 5, não é? Olha o que diz. Quando todos os israelitas viram a arca do Senhor entrando no acampamento, o que eles fizeram? Soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Então, na hora que os dois prostitutos estavam chegando com a arca, Hofni e Finéias, o que o exército fez? Começou a gritar, como quem diz: agora a vitória é nossa, porque Deus está aqui. Eles entendiam que aquele objeto era quem? Era Deus. Deus não é um objeto. A presença daquele objeto ali não fazia diferença nenhuma, a não ser que Deus estivesse ali. Mas eles começaram a gritar, como quem diz: está vendo? Nós mandamos ir lá e trazer Deus, e trouxeram Deus para cá. Agora vai ser tudo diferente, vai? Versículo 6. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, quando os filisteus souberam que os gritos eram porque a arca do Senhor Deus tinha chegado no acampamento dos filisteus, o que aconteceu com os dos hebreus? O que aconteceu com os filisteus? O que eles fizeram? Entraram o quê? Em pânico. Por que os filisteus entraram em pânico? Quem sabe dizer para mim? Lembra? Até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra? Porque outras batalhas já tinham acontecido. Só que o povo estava buscando a quem? A Deus antes. E enquanto eles buscavam a Deus e a arca chegava no local de batalha, quem chegava junto com a arca? Deus. E quem vencia a batalha? Israel. Deus dava vitória para o povo de Israel. Então, quando a arca chegou agora no lugar, os filisteus entraram em pânico, como quem diz: se Deus estiver com eles, então nós vamos ser derrotados, como já fomos derrotados em outras batalhas. Olha o que eles gritaram: os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes, estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? Isso é os filisteus com medo. São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com as pragas. Olha lá, o Deus de Israel era famoso. São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com as pragas quando Israel estava no deserto.
Então os filisteus ficaram desesperados, porque na cabeça dos filisteus, agora o Deus de Israel estava no campo de batalha. Mas alguém lá no meio dos filisteus gritou assim, eu creio que foi o próprio Deus Todo-Poderoso, usando alguém do meio dos filisteus, para dizer isso aqui, ó. Tenham coragem, filisteus! Eu imagino o próprio Deus colocando essas palavras na boca de um inimigo de Israel. Por quê? Porque Deus não estava com Israel. Deus não faz nada na vida de pessoas que pensam que Deus tem obrigação de fazer. Então Deus queria que os filisteus entendessem que ele, Deus, não estava lá com os hebreus, com Israel. Então alguém gritou: tenham coragem, filisteus, sejam homens! Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Eu imagino o próprio Deus do lado de cá agora. Deus não estava do lado de lá antes? Porque o povo antes buscava quem? A Deus. O povo orava, o povo era humilde, o povo não era um povo arrogante. Não, agora eu vejo Deus do lado de cá. Sejam homens, lutem. Aí o que aconteceu no versículo 10? Então, os filisteus saíram para a batalha. E Israel foi o quê? Israel foi o quê? Derrotado. Mas a arca não estava lá? A arca não estava junto com o povo de Israel? Estava ou não estava? Como que eles foram derrotados? Se a arca estava lá, como é que eles foram derrotados? Deus não estava lá. Deus não é um objeto. Ninguém manipula Deus. Não é um objeto que eu carrego no meu pescoço, ou no meu pulso, ou em qualquer lugar, ou no meu carro, ou na minha casa, que vai dizer que Deus está lá. Não é. Não é porque eu preciso que Deus vai estar lá. Não é porque eu quero que Deus vai estar lá. Não! Deus não é manipulável. Não. Deus não estava lá. E Israel foi derrotado. A matança foi tão grande. 30.000 israelitas, soldados israelitas, 30.000 morreram naquele dia. Na batalha anterior morreu quantos? 4.000. E eles foram tirar satisfação com quem? Com Deus. Botar a culpa em quem? Em Deus. E cheios de arrogância mandaram buscar a arca, como se alguém pudesse arrastar Deus para onde ela quer que Deus esteja. Aí Deus falou: então agora não vai ser 4 não. Vai lá, filisteus, joga duro, bate com força. Agora não foi 4, agora foi quantos? 30.000. 30.000 pessoas numa batalha. Numa batalha. Sabe por que eu estou aprendendo essa mensagem com você hoje? Porque Deus não quer que você perca as suas batalhas mais. Só você e Deus sabem as batalhas que você tem enfrentado. Na família, na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, mas Deus não quer que você perca. Mas não é a sua arrogância que vai te dar vitória. Não é o seu orgulho ou o fato de você querer ficar tirando satisfação com Deus que vai mudar a situação. Muito pelo contrário.
A Bíblia Sagrada diz que a humildade precede a honra. Certa vez, Deus falando com Salomão, lá em, se eu não me engano, 1 Crônicas, capítulo 7, Deus disse assim: se o meu povo, é 2 Crônicas 7:14, segunda, não é primeira não, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, olha lá, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o que primeiro? Humilhar-se. Foi isso que aquelas autoridades lá israelitas fizeram na hora que perderam a primeira batalha? Foi? Humilhar-se e o que? E orar. Orar. Buscar a minha presença. Não é mandar trazer não. Buscar a minha presença. Aí tem um recado para Hófini e Finéias ali, olha lá, olha lá. Qual que é o recado para Hófini e Finéias e para nós também? E afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Diga glória a Deus. Olha o segredo aqui, ó. Totalmente diferente do que aconteceu lá na batalha. Totalmente diferente. Mas é isso aqui que Deus está mostrando para nós. O caminho é esse. Toda terça-feira nós estamos aqui fazendo o quê? Nos humilhando. Eu faço questão de sempre começar o culto com aquele hino, com aquela canção. Se eu me humilhar diante do teu altar, sempre, ó. Então toda terça-feira, o que a gente está aqui fazendo? Se humilhando. E fazendo o que mais? Orando. E o que mais que a gente está fazendo aqui? Buscando a presença de quem? De Deus. E aprendendo a se afastar dos maus caminhos. Então qual vai ser o resultado na nossa vida se a gente continuar seguindo essa instrução? O resultado vai ser Deus ouvir dos céus a nossa oração, perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa terra, dar vitórias nas nossas batalhas. Esse vai ser o resultado. Mas quem quer fazer diferente disso, vai ter um resultado diferente disso. O resultado do povo de Israel foi 30.000 soldados. Agora 34 com essa segunda batalha. E o que diz lá no versículo 10? Continuando. O que diz lá? Olha lá. O que diz lá no livro de 1 Samuel 4:10? Olha o que diz. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as suas tendas. Não acabou não. Tem alguém aqui ainda que tinha que pegar o deles. Deus agora estava do lado de cá, meu amigo, só olhando. Vai, filisteus. A arca de Deus foi tomada. Uai, a arca de Deus foi tomada? Então a arca não era Deus. Porque se fosse Deus, alguém conseguiria colocar a mão nela? Não. A arca de Deus foi tomada. Por que Deus deixou os filisteus tomar a arca? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Por que Deus deixou os filisteus tomarem a arca, se a arca tinha uma simbologia tão importante no meio do povo de Israel? Para mostrar para o povo de Israel que a arca era só um objeto e se simbolizava a presença de Deus no meio deles. Agora Deus estava dizendo:
quer dizer que eu não estou aí mais. Eu estou aonde agora? Estou aqui. Estou aqui. Será que agora vai ter humildade do lado de lá? Será que agora alguém lá vai entender que estava no caminho errado? Será que o sofrimento vai ajudar essa pessoa a se curvar? Ou ela vai continuar cheio de arrogância, com o nariz empinado, com o peito estufado? A arca de Deus foi tomada, e Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram o quê? Mortos. Deus permitiu os filisteus matar esses 2 miseráveis aqui, ó. Porque esses 2 estavam desonrando o nome de quem? De Deus. Estavam desonrando. Eles não representavam Deus. Deus permitiu eles morrerem. E tem um detalhe: as mulheres deles estavam grávidas, e os filhos vão, mais para frente, vão morrer também. Deus não permite ter descendência desses aqui, ó. Não. Deus queria santidade no trabalho da obra, do tabernáculo. Deus queria que o povo de Israel entendesse. Olha lá mostrando lá. Deus queria que o povo de Israel entendesse que tinha que ter comprometimento. Não era só, estou precisando, Deus vem aqui fazer. Não, as pessoas hoje vivem disso. Estou precisando, Deus, ó Deus, agora eu quero um milagre. Aí depois, não. Vamos lutar, gente. Vamos perseverar. Eu sei que às vezes é difícil para você estar aqui na terça-feira. Às vezes é cansativo, você lutou o dia todo, trabalhou, sei lá, viajou. Mas não abre mão de estar aqui nesse culto. Esse é o culto da resposta. Esse é o culto da humilhação, onde nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo o quanto precisamos dele. Esse é o culto onde nós buscamos o socorro de Deus. E nós temos visto pessoas subindo no altar e testemunhando. Eu creio que Deus tem coisas grandes para nós. Agora, existe o jeito certo de fazer e existe o jeito errado de fazer. Quem vai escolher o jeito de fazer é você. Quem entendeu a mensagem de hoje? Você acredita no que você ouviu? Que jeito você vai escolher então? Você decide.